vamos lá, abra sua Bíblia agora, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero partilhar com vocês, para mim, um dos textos e uma das histórias mais desafiadoras da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, até o verso 18. Paulo, certamente, é o maior bandeirante do cristianismo. É o grande desbravador do reino de Deus. Certamente o maior pregador, maior apóstolo, maior missionário da história da igreja. E nesse texto ele está se despedindo. Ele está no corredor da morte, sentenciado à pena capital, vai ser degolado. Outro pregador degolado. E ele está escrevendo a sua última carta, o último capítulo, com as últimas palavras dele registradas antes de morrer. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, eu gostaria hoje de pensar neste homem comprometido com as Escrituras. Este homem que percorreu as províncias do império pregando a palavra de Deus. Deste homem que suportou todo tipo de angústia e dor por causa da palavra de Deus. Este homem que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, levando a esperança do Evangelho. Quem é este homem? Este homem que morreu pobre, abandonado, velho, cheio de cicatrizes, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos seus irmãos e condenado à pena de morte. Quem é este homem? Que embora tenha morrido pobre, velho, sem sequer uma capa para usar no inverno, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Eu gostaria hoje de brevemente apresentar este homem para vocês. A história dele começa lá em Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6. Diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. A Bíblia diz em Atos 22, versículo 3, que ele foi enviado
de Tarso, onde nasceu, portanto cidadão romano por direito de nascimento, para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do famoso Rabino Hillel, para transformar-se num grande líder do judaísmo. Somos informados à luz de Gálatas capítulo 1, versículo 14, que dentre os seus pares ele se destacou, pela tradição e pelo zelo que ele tinha pela tradição do seu povo. Tornou-se um líder de personalidade prismática, temperamento forte. A esperança de uma grande liderança dentro do judaísmo. Um homem culto, poliglota. Porém, na mesma medida que Saulo se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, onde estava o sinédrio, os anciãos, os escribas, mas na pobre, pequena, desprezada Nazaré, não perlustrando os bancos de uma universidade teológica, mas com as mãos calejadas na urdidura da luta de uma carpintaria. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão, para ser batizado por João Batista, e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados e os mortos ressuscitavam. Isso provocou disputas, ciúmes, invejas. Os fariseus começaram a vigiá-lo. Mais tarde, os saduceus se juntaram a eles, contrataram testemunhas falsas contra ele, acusaram-no de blasfêmia contra Deus, conspiração contra César, levaram-no ao pretório romano e Pôncio Pilatos, contra sua consciência, atendendo ao clamor da multidão, sentencia Jesus à morte e morte de cruz. Crucificam-no, sepultam-no, para alívio do sinédrio judaico. Porém, no terceiro dia da semana, um fato inusitado acontece. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade. Isso foi uma bomba no arraial do inimigo. E é nesse momento que se levanta Saulo de Tarso, como braço de ferro do sinédrio judaico, para perseguir de maneira implacável a igreja cristã que estava nascendo. E quando você vai para o livro de Atos, o Dr. Lucas descreve Saulo de duas maneiras. Primeiro, ele era uma fera selvagem. Essa figura está lá em Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. E essa palavra é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 1,13, que ele era um blasfemo, um perseguidor insolente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:9, que ele deveria ser o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. A Bíblia diz, lá em Atos 8:3, que ele entrava nas casas arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão, e ele assolava a igreja de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 1:13, que ele devastava a igreja de Deus. Mas a Bíblia diz, em Atos 9, versículo 22, que ele exterminava, versículo 21, que ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, nem bater, é matar. Saulo era um assassino, Saulo era um sanguinário, Saulo era uma fera selvagem. Isso ainda fica mais claro quando você encontra em Atos 22:4, que ele perseguia a religião do caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, não, ele perseguia a religião dos crentes. Mas Atos 26:9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia também o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele lançou muitos, não poucos, muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam.
Ele foi uma espécie de serial killer. Ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele perseguiu os cristãos, forçando-os a blasfemar. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga ou numa casa e dizia o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Porém, Lucas nos apresenta um outro retrato dele. Ele era um touro indomável. E esta figura está em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça. E eu vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um boi bravo é o aguilhão, é o ferrão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida do Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade, não. Toda vez que Saulo entrava numa casa ou entrava numa sinagoga e forçava um crente a blasfemar, e o crente preferia a morte do que a blasfêmia ou a apostasia, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo está indo para Damasco, furioso, quando de repente o domador de touro bravos brada desde as alturas e joga esse touro bravo no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui essa página, abre-se uma nova página na sua vida, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia, lá em Atos 9:13, que o Senhor aparece para Ananias, lá em Damasco, e diz: vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele recobre a visão. E diz a Bíblia que Ananias diz: mas Senhor, eu tenho escutado de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. E Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, o enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias foi, impôs as mãos sobre ele recobrou a visão, ele recebeu o Espírito Santo, e ele foi batizado. Agora notem comigo, por favor, abrindo a sua Bíblia aí, em Atos 9:20, por favor. Está escrito aí que Saulo, logo que ele foi curado, logo que ele foi revestido com o Espírito Santo, logo que ele foi batizado, ele passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora preste atenção no verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a vocês agora, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. A pergunta é: quanto tempo durou isso? Atos não responde essa pergunta. Mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 14 a 18. Diz a Bíblia que quando Saulo foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, mas ele foi para a região da Arábia. E fica lá 3 anos. E depois de 3 anos, Gálatas 1,18 diz que ele retorna outra vez para Damasco. E a pergunta é: o que Saulo ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Certamente ele releu o Antigo Testamento, e certamente ele parou para meditar e pensar, aquele Jesus que ele estava perseguindo era de fato o Messias. Convencido dessa verdade, ele retorna, conforme Gálatas 1,18, para Damasco. E quando ele retorna para Damasco, é que se encaixa Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Messias, é o Cristo. O que acontece com ele? Eles querem matá-lo, ele tem que fugir.
foge de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo. E agora ele vai para onde? Agora ele vai para Jerusalém. Abra a sua Bíblia aí em Atos 9, 26. E aqui vamos dar uma pausa, porque tem algo para mim da mais alta importância para entender no ministério de Paulo e no nosso ministério. E eu quero levantar uma tese aqui. Qual é a tese? A tese que eu quero levantar é que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado pela velha aliança e não pela nova aliança. O que é isso? Deixa-me explicar o que é velha aliança. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo disse para Moisés: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês, fizeram? Não fizeram. O que faltou para eles? Sinceridade? Não. Faltou-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada de Deus. Mas na nova aliança tudo depende de Deus, nada de nós. A doutrina da nova aliança Paulo vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto os que são salvos, como os que se perdem, para uns cheiro de vida para vida, para outros aroma de morte para morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar sem resposta. E a resposta vai aparecer no capítulo 3, versículos 4 e 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Então a tese que eu vou levantar é que quando Saulo subiu para Jerusalém, ele estava governado não pela nova aliança, mas pela velha aliança. E por quê? Porque quando ele sobe para Jerusalém, ele está convencido de que ele vai ser o grande líder da igreja. Aliás, ele tem motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus. E aqui na Judéia, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. É por isso que quando aconteceu o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, a multidão se juntou para ver o que está acontecendo. Primeiro foi ceticismo. O que quer isso dizer? Segundo, preconceito racial. Ah, são galileus, esquece. Gente atrasada. Depois, zombaria. Estão bêbados, estão embriagados. Saulo pensou: esses galileus aqui não vão conseguir nada. Segundo, os apóstolos de Jesus, além de galileus, eram iletrados. Jerusalém era a capital intelectual, era a capital da teologia, era o sinédrio, eram os escribas, eram os doutores da lei. Ele pensou: esses homens incultos aqui não conseguem nada não. Ele pensou: eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor performance, eu sou o único homem aqui credenciado com capacidade de botar esse negócio para funcionar. E ele sobe com essa intenção de ser o grande líder. Agora olha o que aconteceu em Atos 9, 26. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, os discípulos não acreditaram na conversão dele, acharam que ele estava sabotando a fé cristã para perseguir os cristãos e bater a porta da igreja na cara dele, porque para quem queria ser líder, nem recebido foi. Era Deus golpeando o orgulho dele. Atos 9, 27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, e agora ele é acolhido na igreja, e agora ele tem desenvoltura na igreja, e agora ele discute com os helenistas, judeus nascidos fora de Israel, e os helenistas tomam a decisão: nós vamos matar Paulo. Atos 9:30 diz que os discípulos se reuniram e falaram: ó, Paulo, dá para você ser nosso pastor? Não, você tem que ir embora da igreja. Tem pastor aqui hoje? Quem é pastor, levanta a mão. Oh, que maravilha. Hoje, gente, não tem nada mais difícil para um pastor do que estar convencido que deve ficar na igreja, e os membros da igreja estão convencidos que ele deve sair da igreja. É complicado. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora. Não foi. Mas não era só os membros da igreja que queriam que ele fosse embora, não. O próprio Deus, em Atos 22, 17, apareceu para ele em Jerusalém, numa visão, e disse: vai embora, eles não vão te ouvir. Hoje, ser mandado embora pela direção da igreja, pela liderança da igreja, pelo conselho da igreja, ou pela assembleia da igreja, é uma coisa. Mas ser mandado embora pelo próprio Deus, parece que não resta opção mais. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora.
Atos 22, 18 diz que ele começa a razoar com Deus. O senhor pensa melhor, o senhor pensa direito, o senhor não pode cometer esse erro estratégico. Sabe o que ele disse? Senhor, mas eu não posso sair daqui, sabe por quê? Quando se perseguia a igreja aqui, quando se perseguia Estevão, matavam o Estevão, apedrejaram Estevão, eu estava lá, eu consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que apedrejaram. Senhor, eu sou o homem certo, eu tenho o melhor currículo, eu sou o único homem que bota essa coisa aqui para frente. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo quem tem que mudar e mudar-se. Deus vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volta para Atos 9:30, está escrito aí que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. Ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E de Cesareia mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Sabe onde era Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Você quer saber de uma coisa? Arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou em casa, no molho, debaixo do anonimato, sem holofotes? Mais de 10 anos para quem queria ser líder. Ele tinha que aprender a grande lição que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Ele tinha que entender que primeiro Deus trabalhava nele, para depois Deus trabalhar através dele. Ô irmãos, esse texto está mostrando uma coisa muito clara para nós: você não fabrica um líder do dia para a noite. Tem propagandas enganosas por aí. Aprenda a falar inglês fluentemente em 30 dias. Eu nunca aprendi, ou eu sou burro demais, ou esse negócio vocês me dão um endereço, porque eu vou lá. Deus não tem pressa em preparar os seus líderes. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Agora o pior não aconteceu não, o pior está em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor que é isso? O dia que vai embora da igreja, o problema da igreja se resolve e a igreja explode em crescimento. Deus estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. E aí diz a Escritura que explode um avivamento em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá o Barnabé, que era o melhor pastor da igreja. Barnabé chega lá e vê a graça de Deus prosperando e fica feliz, e lembrou-se de Saulo, mais de 10 anos lá no anonimato, foi lá em Tarso atrás dele. Vem cá, Saulo, você vai comigo para Antioquia. E diz a Bíblia que durante um ano eles ensinaram a multidão de discípulos. E diz a Bíblia em Atos 13, 1-3, que a igreja está reunida em oração e jejum, e o Espírito Santo disse para a igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Você já viu na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Eles estão lá em Pafos, e diz a Bíblia que o jovem Marcos, ou João Marcos, como auxiliar dos dois missionários, caminha com eles. E lá em Pafos o procônsul quer ouvir o evangelho, mas o mágico, a tiracolo, Elimas, quer impedir o procônsul de ouvir o evangelho. E diz a Bíblia que Saulo, agora cheio do Espírito Santo, disse para o mágico: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. E o mágico fica cego, e os olhos espirituais do procônsul são abertos, e a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico, Saulo, para usar o seu nome romano, Paulo, e a partir dali ele vai se transformar no maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque aprendeu a grande lição: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Diz a Escritura, em Atos 13:13, que em Perge da Panfilha, o jovem João Marcos volta para a casa da mãe dele, e a Bíblia não diz por quê. Talvez porque ele era jovem, pensou que missões fosse turismo, se decepcionou. Talvez porque quando ele saiu de Jerusalém, o líder de Antioquia da Síria, o líder da caravana era o primo dele, o Barnabé,
no meio do caminho, muda o comando. Ele diz, não, sob a liderança do outro eu não vou não. Ou, possivelmente, e eu creio nessa terceira possibilidade, está lá em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 14 a 18, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Enfermidade física. E a pergunta é, que enfermidade física era essa? Talvez a mesma de 2 Coríntios 12, 7, e me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. E a pergunta que eu faço é esta, o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou do diabo? E a resposta clara é de Deus. E por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para tornar você um balão? Um pavão? Pois bem, queridos irmãos, então Paulo e Barnabé sobem as montanhas do Cáucaso, deixando essa região pantanosa, talvez onde contraíam uma malária, que dava uma dor de cabeça alucinante. Por isso Paulo possivelmente tinha um problema de visão, porque os Gálatas, se possível fosse, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. E eles então vão para a primeira viagem missionária. Tem luta, tem lágrima, tem dor, tem sangue, mas tem frutos, tem igrejas plantadas, tem liderança fortalecida. Ele vai para a segunda viagem missionária, que é ir para a Ásia. O Espírito diz, não, você não vai para a Ásia não, você vai passar a Macedônia, porque eles escutam a voz de um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando eu leio isso, eu fico tão impressionado, sabe por quê? Eu tive agora lá nos Estados Unidos, uma reunião com os meus líderes, da Luz para o Caminho. Nós somos um ministério português, mas nós temos lá as 10 principais línguas do mundo, os líderes, chinês, japonês, russo, hindi, indonésio, francês, inglês, espanhol, português. E eu fico olhando, irmãos, nações tão vastas e tão populosas no Oriente, na Ásia, mergulhadas ainda na densa escuridão. E quis Deus que o Evangelho entrasse no Ocidente. E muito possivelmente você e eu estamos aqui em virtude dessa direção missionária. A igreja é plantada em Filipos, mas ele é açoitado. Ele vai para Tessalônica e é enxotado. Ele vai para Bereia e é escorraçado. Ele vai para Atenas e é chamado de tagarela. Ele vai para Corinto e é chamado de impostor. Ele vai para Éfeso e enfrenta lutas maiores que as suas forças, enfrenta feras. Ele retorna para Jerusalém, trazendo as mãos cheias de muitas e generosas ofertas, recolhidas das igrejas gentílicas, como nós ouvimos no culto de hoje aqui. Mas quando ele chega lá em Cesareia, depois da viagem feita, o profeta Ágabo o prende com um cinto e diz, não suba, ou se você subir, você vai ser preso lá, é isso que eles vão fazer com você. E eles quiseram desanimá-lo, quiseram instar com ele para não ir. Ele disse, vocês estão fazendo o que comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E ele foi preso mesmo. Quiseram matá-lo, fizeram um voto de anátema para matá-lo. A notícia vaza, transportam Paulo para Cesareia Marítima, e ele fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, sabendo que tinha o direito de cidadão romano, e sabendo que havia uma trama para matá-lo, por causa que o Sinédrio estava cooptando o governador Festo. Ele diz, eu sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. Para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Mas Deus já havia dito para ele em Atos 23:11, coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Deus o queria em Roma, ele queria estar em Roma, quando ele parte para Roma e enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Ô, irmãos, fazer a vontade de Deus não significa que você vai pisar em tapetes aveludados, viu? Talvez você vai caminhar pelo deserto e enfrentar mares revoltos, exatamente por fazer a vontade de Deus. O navio se despedaça todo, mas eles se salvam na ilha de Malta. E os bárbaros montam a fogueira para aquecê-los, e o único que quer manter a fogueira acesa é Paulo.
e vai catar uns gravetos e jogar na fogueira. E quando ele joga o punhado de gravetos na fogueira, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. Sabe quantas pessoas tinha dentro do navio? 276. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo. Os bárbaros gritaram na hora: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer, não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, não é um assassino nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Não foi, irmãos, a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência de Deus. O pai do prefeito estava doente, outras pessoas estavam doentes, e Paulo orou por elas, elas foram curadas. Tem hora que parece que a sua vida está de ponta cabeça, e Deus está dirigindo o seu destino, para cumprir os seus soberanos propósitos. Depois dos 3 meses de inverno rigoroso, enviam Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Chegou não como queria chegar, e tinha planejado chegar de outra maneira, mas o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas ele vai escrever em Filipenses 1,12, algo sublime. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você podia encostar assim, perto dele, e perguntou: Paulo, o que aconteceu com você? Que contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele haveria de fazer um resumo para nós. Olha, gente, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em feitiço, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. E ele vai testemunhar em Filipenses capítulo 1, 3 coisas aconteceram pelo fato de ele estar preso em Roma. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Ray Stedman, de saudosa memória, diz que um dos mais eficazes métodos de crescimento da igreja, e eu não gosto desse método, ele diz: quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Eu não gosto desse método. Segundo, porque ele estava preso, ele diz: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados, a mais alta patente, porque ele era um cidadão romano, tinha que ter um cidadão algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, durante 2 anos, dando oportunidade para que todos ouvissem. E eu tenho uma que dou risada quando eu leio isso aqui, sabe por quê? O cara não podia sair, estava algemado com ele, e Paulo, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, botado lá dentro o maior evangelista da igreja, e diante dele seu auditório. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria a elite de Roma. E é por isso que ele escreve no capítulo 4, verso 22 de Filipenses: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Era um campo missionário a casa de César. Bendito seja Deus. Porque ele estava preso, meus irmãos, ele não podia visitar as igrejas como era o seu desejo e sonho, então ele começou a escrever cartas, as cartas canônicas do Novo Testamento, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas joias não estariam na sua Bíblia se Paulo estivesse solto, muito possivelmente. Quando você acha que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Dessa primeira prisão ele orou para sair, pediu oração para sair, saiu. Mas não saiu para se aposentar, não. Eu tenho uma notícia boa e ruim, não sei como você vai receber. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto tiver
um fiapo de vida e um pouquinho de fôlego nos seus pulmões, você está conclamado a fazer a obra de Deus. Paulo não vestiu um pijama, Paulo não deitou numa cadeira de balanço, Paulo não alugou uma casa na praia, Paulo não foi para uma cabana de montanha, Paulo partiu para a 4ª viagem missionária, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito em Creta, passando por Nicópolis, possivelmente foi a Roma. Mas acontece uma tragédia, nesse ínterim, 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma é incendiada, com mais de 1 milhão de habitantes, 7 noites e 6 dias de incêndio, a cidade ficou devastada. Nero assistiu ao horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas, e quando o incêndio termina, dos 14 bairros, 4 tinham se livrado das chamas, e esses 4 bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos, dando a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche, queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. A essas alturas, Paulo é o grande líder do cristianismo no Ocidente, e ele é caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo, não deu prazo para pegar a sua capa, não deu prazo para pegar os seus livros, não deu prazo para pegar os seus pergaminhos, cópias da sua Bíblia, e ele é levado agora não para uma prisão domiciliar, mas ele é levado para a masmorra mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Pois é desta prisão que ele escreve esta carta. Para fazer uma avaliação da sua vida, dizendo o seguinte: ó Timóteo, com respeito ao meu passado, meu filho, eu combati o bom combate. Não foi amenidade, não. Eu completei a carreira, meu filho. Aquilo que era sonho para mim, completar minha carreira, agora é testemunho de vida, eu completei. E eu não negociei princípios e valores, não, meu filho. Eu não abri mão da verdade, não, meu filho. Eu guardei a fé. Agora ele vai fazer uma avaliação do presente dele no verso 6 e diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, Timóteo. Mas deixa eu melhor explicar, Timóteo. Não é Roma que vai me matar, não, Timóteo. Eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não, Timóteo. Eu vou me entregar como oferta ao Senhor. Eu não vou morrer, não, Timóteo. Eu vou partir. A palavra partir é um eufemismo para a morte. Essa palavra tem 3 significados no grego. Primeiro, tirar o peso das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. Essa palavra significava no grego, desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Essa palavra significava, em terceiro lugar, afrouxar as estacas de uma barraca e levantar acampamento para morar na sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8, pois já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Ele está dizendo: ô Timóteo, meu filho, Roma me considerou culpado, Roma vai me matar, meu filho, mas isso não me importa, Timóteo, não me importa que o juiz da terra me tenha condenado à morte, me considerado culpado. O que me importa, Timóteo, é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou, não tem culpa sobre mim, não tem pecado sobre mim, o sangue do Cordeiro me lavou, eu estou declarado justo perante o tribunal de Deus, e então, Timóteo, eu estou indo receber a coroa da justiça. Agora, irmãos, esse homem não é um supercrente, ele é um homem que tem sentimentos, que tem emoções, e ele está nessa prisão agora não como um pregador. Capítulo 2, verso 9 dessa carta, ele diz que está nessa prisão como um malfeitor, como um bandido, um homem acusado de um crime. Ele está nessa prisão, e no capítulo 1, versículo 15 dessa carta, ele diz que todos os da Ásia o abandonaram. Ele está nessa prisão, e ele diz no capítulo 1, versículo 8, que até Timóteo ficou com vergonha dele.
Ele está nessa prisão, e no capítulo 4, verso 16, ele diz que na sua primeira audiência, na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, mas todos o abandonaram. E ele está enfrentando algumas angústias na alma. A primeira delas, a solidão. Procura vir ter comigo depressa. Segunda crise, o abandono. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Terceira crise, traição. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Quarto drama, privações. Versículo 13. Ele tem privação emocional, precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Privação mental. Ele precisa de livro. Ele está morrendo, mas quer estudar. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Privação física. O inverno está chegando. Lá dentro da masmorra é tão frio quanto aqui fora. Velho sente mais frio que gente nova. E o maior pregador do cristianismo não tem uma capa surrada para vestir na chegada do inverno. Quando tantas vezes você e eu, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo comida na mesa, ainda murmura contra Deus. Mas este homem retrata o último drama, o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Mas eu louvo muito a Deus pelo versículo 17. Porque aqui tem uma conjunção adversativa. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que eu pudesse pregar a palavra para os gentios. Esse homem está morrendo, mas tem uma coisa que para ele é mais importante do que viver. É pregar a palavra de Deus. É paixão pela palavra de Deus. É compromisso com o Evangelho de Cristo. Ele não está preocupado se ele está sofrendo, se ele está com o corpo cheio de cicatrizes, se ele está sofrendo as maiores agruras. O que ele quer é completar o seu ministério de pregar o Evangelho aos gentios. E ele vai dizer uma coisa: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Meus irmãos, quis Deus que essa cena não fosse registrada na Bíblia. Quis Deus. Mas eu vejo essa cena. Ela está na minha retina. Ela pulsa no meu coração. Eu imagino esse dia que o carrasco, homem violento, mau, insensível, recebe na sua mesa um pedaço de couro contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse carrasco pegando este papel, este pedaço de couro, levantando-se da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves, pegando um tocha de fogo na outra mão, com passadas pesadas, andando por aqueles escuros corredores da masmorra. Eu vejo esse homem abrindo aquela porta de ferro que vai rangendo, e ele entra naquela masmorra escura, com aquela tocha de fogo, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é arrancado daquela masmorra, ele atravessa aquele corredor sombrio e escuro, ele é levado ao local da execução. Ele é o prisioneiro mais conhecido, acusado do crime mais grave do império, o incêndio de Roma, de ser o líder dos incendiários. E eu imagino o carrasco lhe perguntando: você quer dizer algumas coisas antes de morrer?
Eu imagino que Paulo, nesse momento, tenha se lembrado do que escreveu para Timóteo, e disse: sim, eu quero. Talvez pensando que ele fosse externar a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta por estar naquela situação. Mas o velho apóstolo levanta os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus: glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim nesta noite: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.